Bom dia! Como é que estão vocês? Estão tudo bem? Espero que esteja todo mundo muito bem, todo mundo animado para a nossa primeira aula de hoje. Então, nossa primeira aula de hoje é língua portuguesa, nós vamos iniciar a nossa unidade 8. Gente, nessa unidade nós vamos estudar algo que é super interessante, que eu sou simplesmente apaixonada. Adivinha o que é? Tirinhas e histórias em quadrinhos. Hoje, na verdade, nós vamos estudar mais sobre as tirinhas, tá? Na próxima aula que nós vamos falar mais aprofundadamente sobre a história em quadrinhos. Hoje nós vamos falar algo interessante que é sobre as tirinhas, certo? Então, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de hoje. Beijos e vamos lá iniciar a nossa aula. Então, abra seu livro na página 64, pegue seu lápis e vamos lá. Hoje vocês vão precisar do caderno também, tá? Como eu já havia falado, nós vamos passar para a unidade 8. Vamos falar de quadrinhos que contam histórias. Então, esse é o nosso gênero textual desta unidade, tirinha e histórias em quadrinhos. Então, é bem interessante, gente. Eu sou totalmente apaixonada por este assunto. Desde pequena, muito nova, eu fazia coleção de revistas em histórias e quadrinhos. Eu amava mesmo. Sabe, eu acho esse assunto bem interessante. Tenho certeza que vocês também vão gostar. Então, hoje nós vamos ver mais sobre tirinhas, tá? Então, como eu já falei, abra seu livro na página 64, pegue o seu caderninho também e o seu lápis e vamos lá. Então, gente, como eu já falei, nosso gênero textual dessa unidade vai ser sobre tirinha e história em quadrinhos. Vamos falar um pouquinho, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as tirinhas. Nós vamos falar mais sobre este assunto, certo? A história em quadrinhos, na verdade, vai ser na próxima aula, ok? E nós vamos ver qual é a diferença entre tirinhas e história em quadrinhos, tá? Porque há uma diferença, sim, nós vamos aprender. Então, fiquem bem atentos, tá? Vamos conversar um pouquinho. As tirinhas, a história em quadrinhos, são textos muito gostosos de ler, não é verdade? Eu amava, sabe? Na maioria das vezes elas são divertidas, mas em algumas situações elas trazem algumas reflexões. O que é reflexões? São assuntos para a gente pensar, analisar, ver o que tem que ser feito, o que tem que ser mudado, o que tem que continuar. Reflexões é isso, certo? Então, quais são os personagens de tirinha e de história em quadrinhos que você conhece? Hein? Vocês conhecem algum? Vocês gostam também, igual a mim? Então, respondam aí para mim. Então, você sabe qual é a diferença entre tirinha e história em quadrinhos? Vocês sabem? Então, tudo isso nós vamos conversar e vamos aprender mais nesta unidade, certo? Então, eu quero só compartilhar com vocês qual era a história em quadrinhos que eu mais gostava. Eu gostava do Tio Patinhas, os Três Patinhos, da Margarida. E eram esses personagens que eu gostava, eram esses personagens da minha época, certo? Então me diga aí, me contem aí se vocês gostam. Acho que hoje vocês têm a Mônica e tem vários outros, né? Não sei, hoje em dia tá um pouco meio perdido, mas é muito legal, é muito gostoso de ler. Gente, então para começar a entender esses gêneros, nós vamos ler uma tirinha a seguir. Prestem atenção. Então, essa tirinha aqui, certo? Essa tirinha aqui vai falar, ela é bem interessante. Vou tentar aqui ler, gente. Olha, por cada dia mais cego, porque estou precisando ficar usando muito o computador, celular, então minha vista está cada dia mais ruim. Já vou ter que fazer outro exame agora para ver se melhora, tá?
mas eu vou aqui tentar ler com vocês. Vamos lá. Diz assim, ó. Ei, o que aconteceu com as árvores que derrubou o mato? Aí o menino vai responder: tinha um monte de animais neste bosque, agora virou um buraco de lama. Aí o terceiro quadrinho diz: a placa diz: futuras instalações do condomínio das sombras. E o último quadrinho diz: animais não tem como pagar aluguel. O menino fala, né? Que é uma reflexão. Já que o menino fala: animais não tem como pagar aluguel. Aí o tigre vai dizer assim: das sombras, a única sobra que eu vejo é daquele trator. Ou seja, aí é uma crítica, né? O que aconteceu? A mata, o bosque foi totalmente devastado, derrubado para construir, para fazer uma instalação de um condomínio. Aí o menino diz assim: oxe, como é que eles vão construir um condomínio aqui se os animais não vão ter como pagar aluguel? Ou seja, eles destruíram um ambiente, né, terrestre que era dos animais para construir algo para ganhar dinheiro, a exploração do meio ambiente, que nós já falamos a respeito disso na nossa aula de geografia, né? Então, gente, é isso. Tá havendo aí uma transformação de ambiente, o homem, como sempre, destruindo a natureza. E o menino e o tigre estão sem entender, porque quando eles estavam ali, tinha muitos animais, muitas árvores, e eles chegaram agora e sumiu tudo. Então ele ficou admirado, porque agora tem o que? Ele fala que tem agora tem um buraco de lama. Então, essa história em quadrinho foi tirada do livro que chama Coisa Babado Embaixo da Cama, certo? É um livro de Bill Watterson, que ele conta a história de Calvin, que é um menino, que ele era altamente imperativo, que ele tinha apenas 6 anos, e ele tinha como melhor amigo dele o tigre de pelúcia, que o nome do tigre era Haroldo. Então, o nome do menino é Calvin e o nome do tigre era Haroldo. Era um menino imperativo de apenas 6 anos de idade, certo? Quando não há nenhum adulto por perto, então é como se o tigre ganhasse vida para o menino, o tigre que era de pelúcia. Mas para o menino, para a imaginação dele, o tigre ganhava vida. Então, juntos, Calvin e Haroldo, eles vivem muitas aventuras em meio de brincadeiras, questionamentos e reflexões. Então, vamos aqui explorar mais um pouco esse texto. Então, quem são os personagens dessa tirinha? Quem são? Acabei de falar. Então, quem são os personagens? São o menino Calvin, que ele tem 6 anos de idade, ele era um menino imperativo, e o tigre, que era um tigrezinho de pelúcia, chamado Haroldo. Certo? Vocês não conhecem esses personagens, não é? Sabe por que vocês não conhecem esses personagens? Porque é uma história em quadrinho muito antiga, que o autor ele parou de escrever no ano de 1995, que foi quando ele resolveu se aposentar. Vamos conhecer um pouco sobre esse autor. Bem, aqui, gente, Bill Watterson era um jovem cartunista, né? Ele era muito conhecido. Ele começou a escrever em 1985. Ele se tornou bastante famoso, fez muito sucesso com estes personagens, Calvin e Haroldo, e em 1995, então, ele resolveu se aposentar e depois ele começou a se dedicar em pinturas, certo? Então, é isso. Vamos aqui. O que é tirinha? Então, o que é tirinha? Tirinha é uma sequência de quadrinhos e, em algum caso, faz uma crítica aos valores sociais.
Nas tirinhas, além da linguagem verbal, que é a linguagem escrita, a linguagem não verbal, que são as imagens, também é muito importante. Trata-se de um texto humorístico que, de forma geral, provoca algum tipo de reflexão, como é o caso dessa nossa tirinha que nós acabamos de ler, né? Eles estão fazendo uma crítica ao homem que está destruindo mais uma vez a natureza, né? Então, gente, vocês agora vão fazer a atividade proposta da página 65 no caderno, que é os primeiros passos. Essa atividade você vai fazer no caderno e vai responder, tá certo? Você vai observar todas as imagens, responder no caderninho e copiar e responder. Não esquecer de colocar sempre o cabeçalho, nome, data, certo? Nome professora, nome da escola e caprichar na letra. Ultimamente estou percebendo que algumas pessoas não estão caprichando na letra, então vamos caprichar a letra, tá? E já a página 67, você vai responder aí no seu próprio livro, ok? Então, um abraço bem gostoso, assim como Calvin, né? E Haroldo estão aí, ó, Calvin e Haroldo se abraçando. Então, sinta-se abraçados assim como Calvin e Haroldo. Beijos e até daqui a pouco, tá?